Olá, queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Samuel, capítulos 8, 9, 10 e 11. No capítulo número 8, vai falar sobre as grandes vitórias de Davi sobre todos os reinos e os povos que faziam fronteira, então, com a nação de Israel. O resumo desses povos está ali no verso número 12, sírios, da região de Moabe, amonitas, filisteus, de Ameleque e também de Zobá. Basicamente, essas regiões compreendem toda a região norte, região leste, região sul e região oeste da nação de Israel. Olha que coisa interessante. Deus não apenas uniu Israel num povo só, debaixo de um rei só, mas também está dando vitória sobre todos os seus inimigos, estabelecendo paz sobre essa nação, caminhando para essas coisas. Então, o capítulo número 8 vai falar sobre esse acúmulo de riquezas do rei Davi, porque ele está vencendo os seus inimigos. A tal ponto que diz o verso número 13, assim Davi se tornou famoso. Olha que interessante. Davi havia então se tornado a sua fama conhecida pelos demais povos, as suas vitórias extraordinárias. E uma coisa que me chama a atenção ali no verso número 6 e no verso número 14, na parte B, diz a mesma coisa, e o Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Você já pensou nisso? Deus lhe dar vitória por onde quer que você vá? Nos negócios que você se envolve? Naquilo que você escolhe fazer? Olha que interessante. No plano, no projeto que você estabelece, seja uma grande viagem, seja numa reforma, numa construção, em ter um filho. Olha que interessante, você já imaginou isso? Deus lhe dar vitória por onde quer que você vá? Talvez você diga, pastor, eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Então você precisa aprender o segredo, um dos segredos de Davi para ter isso. Primeiro, aliança com Deus. Estar quebrantado diante dele. E segundo, verso número 15. Davi reinou sobre todo Israel e ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Era assim que Davi reinava sobre Israel, com justiça, escolhendo o que é certo e se afastando do que é errado, e equidade. Equidade para com todos, não é igualdade. Equidade não é igualdade, equidade é mais do que isso. Equidade é você fazer o que é certo, fazer o que é justo em relação aos outros, em relação à comunidade, é você dar o direito que cada um merece, respeitar o próximo. É isso que é equidade. E é dessa forma que Davi está reinando. Olha que interessante. O poder não subiu à cabeça do rei Davi. O verso número 13 diz que ele ficou famoso, mas essa fama, esse poder não subiu à sua cabeça. Ele não se tornou um ditador. Ele não se achou que era um semideus como tantos outros homens que passaram pelo reinado. Não, ele não. Ele reinou em Israel, ele cuidou desse povo com justiça e equidade, conforme o coração de Deus. Ele amava o povo, a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele cuidava daquelas pessoas porque aquelas pessoas pertenciam a Deus. Deus ama o ser humano. Deus ama as pessoas. Que tal? Que tal Deus te dá vitória em todos os seus caminhos? Então viva buscando a justiça e a equidade. Viva escolhendo sempre o que é certo. Talvez você pague mais por causa disso, mas sempre o que é certo e sempre respeitando o próximo. Busque a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ame a Deus, aliás, acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Capítulo número 9 vai falar sobre a bondade então de Davi, que ele aprendeu com a bondade de Deus. Ele diz, há alguém da descendência de Saul que eu tenha que praticar bondade? Há alguém da descendência de Saul para que eu possa fazer o bem por amor do meu amigo Jonatas? Ele diz no verso número 3, há alguém descendente de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Por que Davi era tão bom assim? Por que Davi chorava com a morte de Saul, de Jonatas, de Abner? Saul e Abner, no caso, foram perseguidores do rei Davi. Por que ele era tão bom? Porque Davi havia aprendido na relação com Deus da bondade de Deus para com ele. Da onde Deus o tirou e o colocou, e esse processo difícil e árduo, que levou mais de décadas em tudo isso para ele ser rei, mas ele em tudo isso percebeu a bondade de Deus para com ele. E porque Deus era bom para com ele, ele então procurava exercer a mesma coisa para com o próximo, bondade. E você, o que você tem recebido de Deus? O que Deus tem ministrado e derramado sobre a tua cabeça, sobre a tua família? Reparta isso com os outros. Faça como Deus. Haja como filho de Deus para com os outros, e as pessoas vendo as suas boas obras glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. E então, Mefibosete é o descendente de Saul que se encontra, ele é aleijado dos 2 pés. Davi o recebe e diz para ele, a terra que era do seu pai será devolvida a você.
e você vai ser sustentado pelo resto da sua vida na minha mesa. Eu vou cuidar de você e vou sustentar você. Mefibosete se derrama então diante do rei Davi, se constrange com tudo aquilo, e naquele momento o rei Davi então passa a exercer bondade com esse descendente de Saul. Já percebeu isso? Você cuidar dos descendentes do rei antecessor? Só homens de Deus podem fazer coisas extraordinárias como essa. Capítulo número 10 vai falar então sobre outras guerras que o rei Davi atravessa e passa com agora os amonitas, mas acontece uma coisa interessante. O rei de Amon morre e Hanum, o descendente dele, assume o governo, assume o reinado dos amonitas. E Davi então quer ser bondoso com Hanum, mandando mensageiros para consolar, para sentir as dores. Meu amigo, você foi bom para comigo, eu quero estar junto, meus pêsames. É mais ou menos isso que Davi então está mandando mensageiros até então o rei dos amonitas. Mas os conselheiros do rei Hanum não olharam dessa forma, mas disseram, eles não vêm aqui para te consolar, rei. Eles vêm aqui para espiar o que o teu pai deixou para você, para depois pegar de alguma forma. Por causa disso, Hanum, rei dos amonitas, aluga soldados dos sírios e então marcha contra Israel para uma guerra. Davi então tem que sair para a batalha para se defender. E o interessante em tudo isso é que Joabe, comandante das forças armadas, se vê cercado por trás pelos amonitas e pela frente pelos sírios. E então ele separa o exército de Israel em dois para lutar com os sírios, ele contra os sírios e o seu irmão contra os amonitas. E ele diz, olha, se os sírios foram mais fortes do que eu, vem me ajudar. Mas se os amonitas foram mais fortes do que você, eu vou te ajudar. Vamos nos ajudar uns aos outros. Olha que interessante. E em tudo isso, diz ali o verso número 9, quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores homens do exército de Israel e os alinhou contra os sírios. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja cercado pela frente e por trás. Talvez você esteja lutando com tantas coisas ultimamente e tenha se visto cercado por inimigos, por guerras, por conflitos. O que fazer? Olhe para esse versículo. Se cerque dos melhores homens ao seu redor. Se cerque de pessoas boas. Se cerque de homens e mulheres de Deus. Pare de ficar escutando pessoas pessimistas e que não têm as coisas de Deus no coração. Pare de pôr conselheiros, pessoas que não se importam com a palavra de Deus e com as coisas de Deus e não têm uma vida com Deus. Se cerque. Está cercado pelos seus inimigos? Está passando por muitos problemas? Se aproxime dos melhores homens. Se aproxime de homens e mulheres de Deus. E eu quero te dizer mais. Faça como Joabe disse aos seus exércitos, no verso 12. Tem bom ânimo e sejamos corajosos pelo nosso povo, pelas cidades e pelas cidades do nosso Deus. Então eu quero dizer para você, não importa quantos inimigos você foi cercado por eles, quantos problemas você tem vivenciado e passado. Se cerque dos melhores homens, os homens e mulheres de Deus e tenha bom ânimo. Seja corajoso, não desista. Não seja dominado pelos teus sentimentos e tristezas. Não, tenha coragem, tenha bom ânimo e saiba de uma coisa, encontre motivos pelo qual lutar. Aqui o Joabe estava dizendo pela cidade e pelo povo. Lute, tenha bom ânimo, seja corajoso. Lute pelo teu cônjuge, pelos teus pais, pelos teus filhos. Lute por Deus, lute por você mesmo. Mas não desanime diante dos diversos problemas que a vida pode trazer. E uma coisa mais interessante ainda é que Deus deu a vitória a Israel sobre os sírios e sobre os amonitas. E o verso número 15 vai dizer uma estratégia na batalha espiritual dos inimigos. Vendo que haviam sido derrotados por Israel, os sírios trataram de refazer-se. Olha que interessante, os sírios foram vencidos e eles fugiram. Mas eles fugiram para refazer-se, porque o inimigo age assim. Nós os vencemos em diversas batalhas, mas eles dão um passo atrás para se reorganizarem de novo, para lutarem novamente. E é isso que retrata o final do capítulo número 10, mas eles são completamente derrotados e não ousam mais lutar contra Israel. E por fim, capítulo número 11, vai falar aqui uma situação terrível, um pecado do rei Davi. Ele adultera com a mulher de Urias e manda inclusive executar Urias diante de uma guerra. Que tempo que é esse? Diz o verso ali número 1 que é tempo de primavera, época em que os reis saem à guerra.
Por quê? Porque não é inverno, não é época de neve, primavera é época de sol, é época propícia para esses tempos de batalhas e de guerra. E é o que Israel faz. Israel sai guerrear então contra de novo os amonitas. E Joabe vai para a batalha. E o rei Davi está fazendo o quê? O rei Davi está em casa, descansando, sossegado, dormindo. O verso número 2 diz que inclusive ele está dormindo de tarde. Um rei dormindo de tarde. Olha que coisa interessante, mas é bem assim mesmo. É bem assim mesmo. E então ele acorda de tarde, vai andar pelo terraço, pela varanda do castelo, ele vê uma mulher tomando banho e a deseja. Conversa com os seus servos, pergunta quem é a mulher, manda trazer ela e ele acaba então se deitando com essa mulher. Mais tarde ele manda ela embora e mais tarde ele fica sabendo que ela fica grávida, ele manda um mensageiro até Joabe, traga o Urias, que é o marido da tal mulher que ele então se deitou com ela. Ele faz um plano lá para que Urias vá para casa, se deite com a sua mulher para esconder o seu pecado, mas os seus planos são frustrados porque Urias está de olho na guerra, preocupado com seus compatriotas, preocupado com seus irmãos de armas, preocupado com a batalha que o Joabe, o seu general, está lá sofrendo, dormindo no relento e comendo e lutando. Quantos feridos? Ele não quer voltar para casa. Então Davi escreve uma carta, entrega na mão desse mesmo homem, Urias, e ele entrega a Joabe, e na carta dizia: Joabe, coloque esse homem, Urias, na parte mais difícil da guerra e deixe ele na infantaria, na batalhão de frente, para que ele morra. Por que Davi estava fazendo tudo isso? Porque ele estava tentando esconder um pecado que havia praticado. Olha que coisa, até que ponto que chega o ser humano para esconder pecados que faz, coisas terríveis que comete. E por que Davi fez isso? Davi fez isso porque era época de guerra e ele estava dormindo em casa de tarde. Portanto, eu quero te dizer, para você evitar certas coisas na sua vida, desastres terríveis, você tem que ocupar sua cabeça. Para de ficar ocioso, você precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ocupar o seu dia, as suas horas, você precisa dormir cansado. Esse negócio de você ter muito tempo livre, sobrando, e ficar então dormindo de tarde, vai chegar uma hora que você vai se cansar de ficar dormindo e deitado, e você vai maquinar e planejar o pecado. Foi isso que Davi fez. Ele maquinou, ele planejou, ele implementou, ele executou o pecado e o mal que havia estabelecido dentro do seu coração. E por ser rei, quantos sucessos ele tinha tido, quantas vitórias sobre tantos inimigos, ele se apropriou daquela mulher como se pudesse fazê-lo, mas não podia. Saiba de uma coisa, olhe que contraste entre Davi e Urias. Alguém ocioso e alguém ocupado com a batalha. Alguém planejando, com tanto tempo para planejar, planeja o pecado e a maldade, e outro com tanto tempo disponível, porque está ocupado com a guerra, está só pensando, não volta, mesmo que foi chamado para sua casa, não volta para casa para ter uma janta ou um deitar gostoso num braço caloroso da sua mulher, não. Não, está pensando na batalha, na guerra. Ocupe os teus pensamentos. Já diz aí um ditado popular, cabeça vazia é a oficina do diabo. Portanto, ocupe a tua cabeça com as coisas de Deus, ocupe a tua cabeça com trabalho, com estudo, ocupe a tua cabeça com coisas boas, para que então você não tenha tempo para maquinar o pecado. Deus tenha falado muito com você, fique com Deus.